Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Vamos falar sobre a maratona? Maratona de Santa Maria? A gente nem gosta de falar sobre corrida, né? E hoje a gente tem um pano de fundo aí bem legal pra gente poder conversar. Tá aqui o troféu. Todo mundo falando desse troféu, né, cara? Olha o tamanho dele. Barbaridade. Aqui, ó. Todo espelhado. Vou espelhar aqui, vou mostrar as bagunças ali. Mas tá aqui, ó, segundo lugar geral, Maratona de Santa Maria. E vamos falar um pouquinho sobre essa prova, sobre como eu me senti na prova, o que foi correr essa prova pra mim. Minha terceira maratona do ano. Fiz a minha última maratona há 50 dias. E a gente sabe o quanto uma maratona precisa ser trabalhada, precisa ser treinada e precisa ser antecipada, né? É um planejamento a longo prazo. A gente não entra na maratona, ou pelo menos não deveria entrar numa maratona da noite pro dia, né? A gente precisa se preparar, a gente precisa respeitar o nosso corpo, porque a gente busca o alto rendimento, né? E quando tu busca o alto nível, tu precisa estar 100% recuperado e pronto ali para competir. Claro que se eu fosse correr uma maratona 10 minutos acima do tempo que eu corri, eu poderia correr sem problema nenhum várias provas, mas como eu quero correr no meu máximo esforço possível, eu preciso escolher muito bem as provas. E eu escolhi a Maratona de Santa Maria esse ano para fechar o meu ano, né, para ser a minha maratona do segundo semestre. E eu tinha entrado na Maratona de Floripa para fazer um treino de luxo, né, digamos assim. E no meio da prova se desenhou, acabei definindo que eu ia fazer força até o final, porque eu estava muito bem colocado ali, estava chegando perto de ser o primeiro colocado na prova e acreditei que eu poderia sim chegar e ser campeão lá de Floripa. E foi por isso que eu concluí a prova, foi por isso que eu acabei chegando em terceiro lugar lá. Mas acabei pagando um preço, né? Porque terminar uma maratona quebrado é um desgaste muito grande para o nosso corpo. Judia bastante da musculatura e a gente acha que não, mas tá ali, a maratona ela fica, especialistas falam, né, que ela fica 45 dias no nosso corpo, fisiologicamente falando, né, os radicais livres ali, tudo que envolve o desgaste da maratona. Tem atletas que se recuperam mais rápido, tem atletas que, não, que demoram um pouco mais. E eu estava me sentindo muito bem pós-maratona, mas a gente sabe que tem um resquício ali da maratona que eu fiz. Voltei ali, deu uma semana de descanso pós-Floripa, me preparei para... já voltei a aumentar muito o volume, então tinha feito um volume de 80 quilômetros pós-Floripa ali, e voltasse para 180 quilômetros. E eu fiz 2 semanas de 180 quilômetros, e na terceira semana seria uma semana alta também. Eu tive uma intoxicação, infecção, não sei o que eu tive lá. Não, claro, aqui eu não tô me explicando pra me dar desculpa aqui sobre o meu resultado na prova, né? Não me entendo nesse contexto, só tô contextualizando o meu segundo semestre para vocês entenderem o contexto e depois eu entro na prova, tá? Eu não gosto de dar desculpa, eu tava super bem preparado para a prova, eu dei o meu melhor e não foi isso que foi o motivo de eu não ser campeão. Bom, fiz 180, 180 e aí tive essa intoxicação, tive que tirar o pé e não consegui correr, inclusive em Caxias do Sul, naquela semana. Não consegui treinar 2 dias na semana e quebrei num treino longo que eu tinha que fazer de 20K, fiz 15 e, bom, tirei o pé, recuperei, corri a meia do mercado, super bem, gostei bastante do meu desempenho na prova, da minha performance na prova, gostei bastante. Corri uma 8, mas com sensação que eu podia ter dado mais, que eu podia ter... Se eu quisesse forçar, eu podia ter corrido melhor, mas eu tava me poupando um pouquinho pra maratona que eu tinha pra correr. Eu não queria dar os 100% lá, porque uma meia maratona também desgasta bastante. E aí deu 2 semanas, polimento, né? Baixa o volume, vai baixando e a gente chega pra maratona. Bom, cheguei pra maratona muito confiante, muito satisfeito pelo meu estado físico. Me considero hoje no meu auge de desempenho físico e mental, como eu coloquei no post, né?
Tô me sentindo muito bem fisicamente, mentalmente. E, e a minha decisão na hora da prova era correr diferente de como eu corri ano passado. Era me aproximar muito mais de como eu tinha corrido em 2023. 2023, eu ganhei a prova na última subida, basicamente. Até o quilômetro 40 e meio eu estava em segundo lugar. E a minha estratégia foi atacar no momento decisivo da prova e deu certo. Fui campeão da primeira edição. E a minha ideia na segunda edição era diferente, né? Eu quis largar um pouco mais forte e acabei ficando em terceiro lugar. Para esse ano, eu quis mudar um pouco a estratégia, quis largar mais conservador novamente, igual eu fiz em 2023, e atacar no momento decisivo, por conhecer o percurso, conhecer a prova. Só que o que aconteceu? O clima para correr essa prova tava o clima ideal, tava 10 graus. Isso faz com que a gente consiga correr mais rápido e tolerar aquele ritmo forte por mais tempo. Por quê? Porque o corpo gasta menos energia para correr. Então, climas frios são bons para a gente correr rápido, né? E eu decidi fazer uma estratégia e eu não mudei essa minha estratégia por conta do clima, que foi sair um pouco de trás e ir ganhando espaço no meio da prova e deixar para o final para fazer uma boa chegada. O atleta, o queniano, saiu na frente, junto com o pessoal da meia maratona. Eu saí no segundo pelotão. Por volta do quilômetro 3, acabei ficando um pouquinho, né? Não quis fazer força nas subidas dos viadutos ali, porque não fazia sentido fazer força no quilômetro 3. E o queniano resolveu largar forte. E ele largou forte. Tava o Nidia liderando a meia maratona e o queniano logo atrás liderando a maratona. E eu, no pelotão de trás, acabei sobrando um pouco, corri sozinho a primeira parte da prova. Assim foi até o quilômetro 10. Quando bateu o 10, eu vi que ele tinha aberto algo em torno de 1 minuto de mim. 50 segundos, mais ou menos. Acho que tinha dado 1 minuto já. E aí o que eu pensei? Agora eu preciso me mexer, né? Eu preciso acordar e chega de me poupar e vamos pra cima. Vamos encurtar essa distância. E aí, no quilômetro 12, o Jurandir estava junto ali comigo. Ele foi comigo, né? A gente foi se ajudando ali, cada um puxava um pouco. E foi assim até o quilômetro 17, 18, quando começaram as subidas ali de viadutos, antes da nossa Bela Trento, a tradicional Bela Trento, né? A subida uma das piores subidas aí do percurso. E comecei a atacar as subidas para poder buscar tirar a diferença do queniano. Tirei um pouco de diferença, né? Quando passou a meia maratona, eu vi ele passando a meia, tava mais ou menos uns 40 segundos. Como é que eu sei, né, a distância do atleta na minha frente? Porque eu vou monitorando. Então, quando o atleta passa num ponto de referência, eu olho o meu relógio, o tempo que ele passou, e depois, quando eu passo num ponto de referência, eu olho novamente e vejo a distância que eu tô. Então, é uma estratégia que a gente usa para monitorar a distância do adversário. Quem corre atrás sempre tem esse benefício, consegue meio que ter o controle da situação ali de monitorar a distância. Quem corre na frente precisa monitorar a distância olhando para trás. E isso faz com que o atleta que vem de trás ganhe confiança, e foi isso que aconteceu. Ele, a partir do quilômetro 24, em todas as curvas ele olhava bastante para trás, e no quilômetro 27 para o 28 ele começou a olhar muito para trás, em vários momentos, e isso foi me dando confiança e eu fui cada vez mais tirando diferença. Comecei a enxergar ele durante a prova inteira, a partir daquele momento, né? E aí eu fui monitorando ali para tirar a diferença. Só que eu não queria tirar a diferença de imediato, eu não queria simplesmente chegar nele, porque quem vem de trás faz mais força para chegar, porque tem que correr mais rápido. Então, se eu chegasse ali, eu teria que manter ou passar ele, porque senão ia ser difícil para mim, ele ia deslanchar de novo. Então, existe todo um jeito de fazer as coisas, não é simplesmente, eu vou correr rápido aqui, e aí como é que faz os últimos 12K? Tem que ter estratégia, né? Tem que usar a cabeça. E eu fui o tempo inteiro concentrado no que eu estava fazendo, na minha corrida, esquecendo um pouco o atleta, né? Mas focado na minha corrida, em desenvolver uma boa corrida, uma corrida
que eu conseguisse concluir a prova, que eu conseguisse deixar uma reserva para o final, porque eu sabia que no final ia ser decisivo, nem que a gente tivesse ali que brigar nos últimos 200 metros. E aí foi o que eu fiz, eu comecei a forçar, mas sem exagerar, só que o atleta estava muito bem preparado. Não é um atleta inexperiente, não é um atleta que começou ontem a correr, é um atleta com bagagem, um atleta que já corri com ele várias provas já, corri Floripa 2023 em Floripa, ele foi o segundo colocado lá, eu fui o quinto colocado. A gente correu até o quilômetro 28 lá juntos, depois os dois que ficaram, o campeão e ele, deslancharam e eu acabei ficando um pouco. 2020, esse ano lá em Floripa, ele voltou lá, foi correr com nós em Floripa, e ele acabou sentindo ali no quilômetro 6, eu passei ele largou forte, eu passei no quilômetro 6 e ele acabou desistindo na prova do quilômetro 30. Então é um atleta que já tem vivência, já conhece, já sabe correr maratona, e ele dosou muito bem a energia, né? Ele dosou muito bem a prova, como eu falei, o dia estava bom para correr, estava um clima muito agradável, e isso facilitou ele a não quebrar tanto, né? Não quebrou tanto, conseguiu manter uma boa diferença, conseguiu lidar bem com as subidas de Santa Maria, que não são fáceis. Só que na minha cabeça eu estava acreditando o tempo inteiro que eu ia conseguir chegar. Estava acreditando o tempo inteiro. Nenhum momento, se em algum momento eu pensei assim, não, o segundo lugar tá bom. Na hora eu já, não tá bom não, vamos lá, vamos pra cima, vamos buscar, porque eu quero ser campeão dessa maratona. Eu queria muito. Tanto que eu planejei a bandeira justamente porque eu esperava chegar na frente, né? Enfim. E aí fui tentando alcançar o atleta, tava tirando diferença, mas não era o suficiente. Na medianeira, cara, tava muito, muito perto, porque quando tem uma descida, o atleta que tá na frente, ele abre uma distância maior, porque ele correu na descida e tu não pegou a descida ainda para correr. E quando tá na subida é o contrário. O atleta que tá na subida pegou toda a subida e tu não começou a subir ainda. Então quando chegava as subidas da medianeira, eu tava enxergando ele na minha frente, cara, na minha frente. Eu tava tentando buscar e aí acabava a subida, ele deslanchava assim e eu tava ainda na subida, né? Tinha que concluir a subida. E ele foi muito guerreiro, cara, foi forte assim, ele não soltou o osso, não diminuiu o ritmo, mesmo olhando muito para trás. Era aquele olhar para trás para monitorar apenas. Ele não estava quebrado. Na minha cabeça ele estava quebrando, mas não, na prática ele não estava quebrando. Estava muito bem. E aí na frente do antigo Nacional, né, que foi onde eu passei o meu adversário na primeira edição, foi ali o momento que eu pensei, cara, ó, não aconteceu ainda, mas vai acontecer na próxima. Aí tem mais uma subida. Também ali cheguei muito perto dele, mas ele deslanchou depois da subida de novo e não conseguiu alcançar. Aí quando chegou, faltando 800 metros, tem uma subidinha e depois dobra à direita. E eu vi que ele estava mais devagar, meio que como se ele já tivesse soltado um pouco a corrida. Ele soltou realmente. E ali eu, cara, agora é meu momento, eu vou. E aí eu fui, e tipo assim, ali não tinha torcida, não tinha ninguém ali naquela parte. E, cara, é tu contigo mesmo, tu com teus pensamentos, tua cabeça, não tem ninguém gritando, é tu com tua respiração, com o som do teu tênis no chão, com teus pensamentos ali, é tu acreditando que tu pode, que tu consegue. E ali eu acreditei, cara, é agora. Eu vou atacar e eu vou passar esse cara. Eu vou passar esse cara, vai dar certo. Só que daí eu ataquei, realmente ele dobrou a direita, eu parei de enxergar ele, e eu ataquei aquela subida. Quando eu virei a direita, o homem sumiu, assim, ó. Meu Deus do céu, cara, ligou o turbo naquela descidinha, assim, ó, um pouquinho antes de dobrar a esquerda e chegar, sabe? O homem não parava de correr, cara, meu Deus. Eu pensava assim, alguém segura esse cara, me espera, pelo amor de Deus. Vamos pelo menos fazer uma chegada bonita aqui, cara. Me espera pra gente fazer uma chegada bonita, cara. E aí ele não soltou. Quando eu dobrei a esquerda, eu vi ele entrando no funil ali no como é que fala? No túnel de pessoas, né? Eu vi ele entrando e eu já tinha acessado a principal. Então eu sabia que ali na principal até a chegada é em torno de 250 metros.
porque a marca dos 42 quilômetros é logo depois que dobra à esquerda. E aí, cara, eu sabia que ele não tava mais que 100 metros na minha frente, porque eu conheço ali aquela parte. E eu pensei, cara, se ele tiver 70 metros, ainda dá pra buscar. E eu ataquei, eu fui, e eu tentei. Nos vídeos ali aparece eu acreditando até o final, cara. Ah, tá louco. E aí, quando eu passei, eu vi meu pai, ele tava com a bandeira, né? Que eu tinha pedido pra ele me alcançar, caso eu fosse campeão da prova. E aí, meu pai, quando eu passei, ele me alcançou a bandeira. E daí eu pensei, cara, eu não fui o campeão dessa prova, porque ali eu já não tinha mais chance. Quando eu passei pelo meu pai, não tinha mais chance, porque o atleta já estava quase cruzando a linha de chegada, né? Já estava bem perto. Só que eu tomei a decisão de pegar aquela bandeira, porque, cara, nesse domingo eu não perdi, cara. Eu fui vencido. Eu lutei até o final, eu acreditei até o final. Eu tentei, eu dei o meu melhor na prova. E infelizmente eu fui vencido. O atleta ele estava melhor do que eu. E por isso que eu peguei a bandeira. Porque a bandeira representa isso, representa a raça do nosso povo, povo aguerrido, que não desiste, mesmo que não ganhe, mesmo que não chegue na frente, mas que vá até o final, que entrega tudo de si, que luta, que batalha. Foi isso que representou, por isso que eu peguei a bandeira. Claro que eu queria ter chego na frente, eu queria ter sido campeão da prova. Eu estou muito feliz com o meu desempenho pessoal, mental, físico. Mas eu queria ter ganho a prova, muito. Eu entrei na prova para ganhar a prova. Eu não entrei lá para ficar em segundo lugar. Nenhum atleta entra para ficar em segundo lugar na prova. A gente entra para ser campeão, a gente entra para dar o nosso melhor e tentar vencer. Porque a gente sabe que o vencedor sempre vai ter o holofote, sempre vai ser mais recompensado, a premiação é maior, tudo é maior pro vencedor. Então a gente quer ser campeão, ainda mais correndo em casa, né, cara? Ainda mais correndo em casa. Eu queria muito. E por isso eu acreditei até o final, por quanto que eu queria aquilo ali. Se eu não quisesse, se eu tivesse ali somente para fazer uma prova qualquer, eu teria soltado muito antes, cara. Eu teria soltado muito antes. Eu não teria feito toda aquela força que eu fiz na subida para tentar buscar. Mesmo depois que ele acabava a subida, eu continuava forçando na subida. Não teria feito isso. Porque tava ali, eu olhei para trás, não tinha ninguém, tava confortável ali a segunda colocação. Então eu não teria feito isso. Mas eu fiz porque eu acreditava que eu podia chegar. E não deu para chegar. Mas eu queria. Passa um turbilhão de coisas na nossa cabeça depois de uma maratona, né? E acho que é bom deixar registrado aqui que essa chegada, essa prova, as pessoas que estavam lá, que me mandaram mensagem falando que se inspiraram muito com essa prova, com esse momento. E com certeza eu sei que isso inspira muita gente. Por quê? Porque hoje eu corri alguns quilômetros com um atleta chamado Jurandir Couto. E lá em 2019 ou 2018, acho que 2018, eu estava na chegada da maratona de Porto Alegre, acompanhando os atletas chegando na maratona. Até então nem sonhava em correr maratona, mas eu já estava dando meus primeiros passos na corrida e eu tinha corrido a meia maratona lá. E eu estava lá na chegada, estava lá acompanhando os atletas, acompanhando aquele clima. Eu sempre gostei de estar na chegada de maratona. É um ambiente totalmente diferente, cara. É uma superação. Cada um chega de um jeito. É o auge do esforço físico humano. Então é um ambiente bom de tu estar lá pra. Pô, cara, é diferente, entende? E eu tava lá, Maratona de Porto Alegre, 2018 ou 19, agora eu não lembro o ano. E quem que tava lá vencendo a Maratona de Porto Alegre? Jurandir Couto, tava lá. E, cara, quando eu vi o cara vencendo a prova, eu pensei assim, cara, olha aqui, ó, um atleta, ele não é gaúcho, ele é de Santa Catarina, mas um atleta aqui muito próximo da gente, vencendo uma maratona, cara. Dá pra chegar, é possível. Olha que massa isso. Olha
Cara, me inspirou muito aquele momento, aquela maratona, tá ali vendo ele chegar emocionado, sabe? E hoje eu corri com ele, nem que seja alguns quilômetros, cara. Corri com ele ali, passei por ele no quilômetro 12, ele falou assim: "Não, hoje eu vou só rodar". E aí eu falei pra ele: "Não vai só rodar não, cara. Vamos, me ajuda aqui, vamos junto. Me ajuda nem que seja uns quilômetros". E ele veio, cara. E ele veio me ajudar, fez um esforço absurdo pra me ajudar, nem que seja alguns quilômetros. E claro que ele tava correndo a prova da meia maratona, então o que ele fez não é nada de errado, a gente não fez nada de errado, né? Ele tava na prova lá. Então, obrigado aqui, deixando um agradecimento especial ao Jurandir, não só por ter me ajudado hoje, mas por ter me inspirado a estar nesse mundo da corrida, a enxergar a maratona com um olhar diferente, um olhar de superação. Ah, e vou te dizer, cara, que assim, depois que tu venceu essa prova, muitos treinos que eu saía para fazer 12 quilômetros, 14 quilômetros, 15, 16 quilômetros e a cabeça ficava sem ter o que pensar, que a gente fica muito tempo correndo. Cara, em vários momentos eu pensava assim, cara, se um dia eu tiver a oportunidade de correr com o Jurandir Couto, vai ser sensacional. E aí eu fico pensando, cara, olha só, corri com o cara, entende? Não foi a primeira vez que eu corri com ele hoje, eu já tinha corrido outras vezes. A primeira vez que eu corri com ele foi muito marcante, eu fiz até um post lá. E aí hoje estar nessa posição de... Claro, eu não cheguei na frente, não fui campeão, mas eu sei que eu pude inspirar muitas pessoas. Isso me deixa muito feliz, cara. E se tu é uma pessoa que se inspirou com essa chegada e me fala, cara, me conta. E eu quero correr contigo daqui uns anos. Eu quero que tu chegue no meu nível, eu quero que a gente possa estar desfrutando junto do asfalto. Porque acho que esse é o espírito do esporte, é quando a gente torce um pelos outros, quando a gente se apoia, quando a gente quer que o esporte cresça. Acho que isso faz toda a diferença. E fez toda a diferença para mim ter uma inspiração, ter um ídolo no esporte. Tenho vários ídolos, né? Sempre faço questão de falar sobre isso. Faço post, elogio, falo mesmo. E acho que isso tem que ser feito mais. A gente precisa reconhecer os nossos ídolos. Acho que isso é muito importante. E cada um tem a sua história. Então, elogiar uma pessoa não desmerece a tua de forma alguma. Só te engrandece. E é isso. Vou ler alguns comentários de vocês. Antes que eu me emocione aqui, comece a chorar aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu voltar aqui, ó. O Felipe botou: interessante que praticamente só não ganhou por conta do começo, mas muito difícil não quebrar. Foi vitorioso. Cara, o negócio é o seguinte. Se a gente começa a falar, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, depois da prova, é muito fácil. É que nem comentarista de futebol que analisa o jogo depois que ele aconteceu. Ah, se o técnico tivesse colocado esse cara nessa posição aqui, não teria acontecido isso, não teria acontecido aquilo. Cara, falar depois é muito fácil. A gente achar que deveria ter feito de uma forma muito fácil. Só que só quem tá lá no momento, na hora, sabe o que é melhor pra si. E a decisão que eu tomei foi aquela. E eu não me arrependo, cara. Em algum momento eu já me arrependi, tá? Não tô dizendo que, eu sou um cara evoluído. Não. Já passei por isso, já me arrependi quando eu tinha menos experiência. Eu já me arrependi de várias decisões que eu tinha tomado durante a prova. E hoje eu não me arrependo mais. Porque as decisões que eu tomo, elas não são somente de momento. Eu penso antes de tomar a decisão. Eu planejo. Isso estava planejado. Era meu plano de prova. Eu vivo falando de estratégia de prova aqui. Plano de corrida. Tu acha que eu falo e não faço? Óbvio que eu faço. Né? Então tem que fazer. Estava no meu plano passar o 3 quilômetros para 10 minutos. 10 cravado, eu passei 9,59. Passar o 5K para 17 cravado. Eu passei 17 cravado. Estudei o percurso. Fiz o meu dever de casa. Mesmo já treinando no percurso, estudei novamente. Fiz treinos no percurso. Fiz simulado no percurso. O atleta foi melhor que eu. Se eu tivesse feito isso ou aquilo, a gente não sabe qual seria o resultado. Não sabe. Se o atleta tá melhor e chega na frente, beleza, parabéns pra ele, cara. Então a gente não tem que voltar e ficar entrando no C. Cruzou a linha de chegada, vamos pensar na próxima. Acho que esse é
Esse é o segredo de quem chega muito longe, sabe? Não ficar ruminando o passado, cara. O que passou, passou. Analisa o que pode ser errado, o que pode ser melhorado, o que tu pode ter feito de errado. Mas não sobre estratégia. Porque estratégia são números que tu não consegue ter certeza de nada. Analisa os teus comportamentos antes da prova. Um carbo loading que talvez não tenha sido bem feito, uma hidratação, uma reposição de carboidrato. Tem muitas variáveis aqui para a gente analisar, que deve ser analisado, e eu com certeza vou fazer isso amanhã. Vou sentar de manhã cedo, vou pegar meu café e eu vou escrever. Eu sempre faço isso, né? Vou escrever como foi minha prova, como eu me senti na prova, o que eu acho que eu podia ter melhorado no processo. Eu vou fazer minha análise pós-prova para a gente poder sempre estar melhorando. E aí na próxima prova tomar decisões melhores para ter um resultado melhor. Então é isso. Ó, a Kátia mandou: a chegada foi linda e emocionante, você é um vencedor. Muito obrigado, Kátia. A Carol mandou: tu é um, só que eu sou um. Elisane mandou: percurso bem desafiador, tu foi o campeão, sim, o nosso. Muito obrigado. Rodrigo: mentalidade forte, atua combatente. Que bacana. Muito obrigado, Rodrigão. A minha mãe, 26 segundos, foi o nosso vencedor. Muito obrigado, mãe. O professor aqui: em breve veremos o pouso nas Olimpíadas. Sucesso, cara, merece demais. O Edu Pereirinha: brigadão, pouso pelo gel. Cara, as ordens, cara, conte comigo sempre. Tamo junto. Deixa eu ver quem mais. Inclusive eu tenho que te mandar a foto, depois eu vou te mandar a foto, né? Cara, e parabéns pelo teu resultado também, né? Chegou em 4º lugar na maratona e melhorou a marca dele na maratona ainda, correu super bem. Foi o gel. Não foi gel, não. Foi tuas pernas. Aí, eu te conheci na Maratona de Santa Cruz do Sul, acredito que foi o teu início ali. Lembro o esforço que tu fez lá. Cara, foi minha primeira maratona, mas não foi meu início. Eu já tinha uns 6 anos de corrida já. E vou te contar, essa é a minha 10ª maratona. E eu acho que eu já aprendi a correr maratona, cara. Eu acho que eu já aprendi a correr maratona. Não tô com resultado bom ainda. Mas eu acho que eu já peguei o negócio, cara. E acho que eu já peguei a manha do negócio. Só falta encaixar agora a oportunidade, mas eu acho que agora vai. Cara, essa questão de mentalidade e de tu trabalhar a longo prazo é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla, vou falar, porque acho que é isso que faz a grande diferença dos atletas que chegam muito longe. E eu tava lá na palestra do Fabiano Peçanha ontem e ele falou muito sobre isso também. E só que de outra forma, do jeito dele, né? Sobre comportamento, sobre mente de campeão. E acho que isso é muito importante. É isso que eu falo dentro da comunidade Meta, né? É um ambiente que as pessoas querem crescer ali dentro. E hoje ver o pessoal da comunidade se desafiando lá na maratona, em todas as provas do Brasil, mas sobretudo na maratona onde eu tava, e batendo recorde, conquistando troféu. Parece que eu tava junto com eles ali, erguendo o troféu junto com eles, porque realmente um ambiente de pessoas que torcem uns pelos outros, a gente compartilha, a gente divide, a gente celebra juntos, né? E é um ambiente onde eu posso passar um pouco do meu conhecimento adiante, é um ambiente onde eu posso ensinar tudo que eu aprendo, com mais ênfase, com mais foco, coisas que eu não consigo trazer no Instagram por pouco tempo de tela, por pouco tempo para a gente conversar. Toda segunda-feira lá na comunidade a gente tem uma reunião semanal de mais de 1 hora, às vezes vai até 1h30, 2 horas que a gente fica conversando. E amanhã vai ter a reunião semanal da comunidade Meta. Para quem quer entrar na comunidade, para quem tem interesse em trabalhar o mental, ficar com a mente mais forte, mente de campeão, não entrem agora. Não entre agora, porque vai ter em breve. Eu nem sei se eu podia estar falando isso. Eu vou falar, azar. Tô aqui, vou falar. Vai ter a Black Friday do Meta. Então a gente vai fazer a melhor oferta da história. Vai ter muito desconto, vai ter muito prêmio, vai ter sorteio de produtos, vai ter sorteio de tênis. Vai ter muita coisa. Então, quem quer fazer parte, não entra ainda, espera a oferta. Já estou começando a avisar agora, porque vai ser bom para todo mundo. Vocês
não vai fazer sentido não estar. Tem grupo de benefício, agora a gente vai colocando os descontos lá pra galera. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou desativar o grupo de descontos aqui do Instagram, então quem tá lá no grupo de descontos já tá avisado, vou desativar, porque agora vai ser tudo lá dentro da comunidade Meta, que a gente vai fazer isso todos os dias. Como eu não conseguia fazer aqui no Instagram, porque é muito trabalho pra mim, agora eu contratei aqui uma equipe pra estar todo dia ali selecionando os produtos com promoção boa e colocando lá. E daí não é só Adidas, tá? São produtos de corrida, tem desconto demais lá. Então só de tu pegar um desconto lá já valeu a pena ter entrado, sabe? Então vai ter um benefício financeiro também de fazer parte do Meta. Então assim todo mundo ganha, todo mundo se desenvolve, todo mundo cresce e todo mundo se ajuda. E o Meta é o meu projeto de vida, é a minha comunidade, mas é o que vai me sustentar nesse projeto olímpico daqui pra frente, né? Então, é isso. Já falei demais, dei muito spoiler. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Obrigado pela torcida de todos. Tá aqui o troféuzinho. E agora a gente volta a trabalhar, que o ano não acabou, tem muita prova boa para acontecer e eu vou melhorar meus resultados nas distâncias mais curtas. Maratona esse ano não vou correr mais, mas vou correr um monte de 5 e 10 aí para dar umas pancadas e melhorar pro próximo ano chegar voando. Então, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Hoje não vai ter análise de perfil, a análise de perfil vai ficar para semana que vem. Espero que entendam. Por hoje era isso. Até a próxima.